está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje no programa, o programa está recebendo dois cientistas políticos que vão nos ajudar a fazer uma avaliação, uma análise, uma compreensão melhor do cenário das eleições no Brasil. As eleições que foram afetadas, todo mundo sabe, pelo episódio, pela fatalidade do acidente que tirou a vida do candidato do PSB, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Na tarde de hoje, o PSB anunciou a nova chapa, que tem Marina Silva, que era vice, agora é a candidata a presidente, e no lugar dela, na vice, entrou o deputado federal Beto Albuquerque, do Rio Grande do Sul. Ele era candidato ao Senado na disputa gaúcha, mas renunciou à condição de candidato ao Senado e entrou agora como candidato a vice. Ele era muito ligado ao ex-governador Eduardo Campos, e a entrada dele, segundo a avaliação do partido, é para dar um equilíbrio, não é, no próprio discurso da agora candidata Marina Silva. Até que ponto a entrada da Marina tem condições de gerar um impacto nas eleições? Zera o jogo presidencial? A eleição começa a partir de agora? São perguntas que serão respondidas neste programa a partir de agora pelos meus dois convidados, que são dois professores universitários, doutores em ciência política e que vão nos ajudar a compreender melhor a sucessão, como fica a sucessão, como fica a eleição a partir de agora. Eu recebo no programa o professor Francisco Moreira Ribeiro. O professor Moreira é cientista social, também é cientista político, é mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio, especialista em conflitos e coalizões políticas. É professor da Unifor, onde ministra as disciplinas Ciências Políticas, Teorias Políticas e Sociologia Geral. Recebo aqui também no programa o cientista político, professor da Universidade Federal do Ceará, Jadá Abu El-Haj. O professor Jadá é pós-doutorado, ele tem pós-doutorado em Política e Planejamento Governamentais pela Universidade de Columbia, dos Estados Unidos. Tem pós-doutorado em Análise do Processo Decisório pela Brown University. E tem doutorado em Ciência Política pela Universidade da Califórnia, também nos Estados Unidos. É professor da Universidade Federal do Ceará, é assessor ad hoc do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os dois professores são meus convidados e a gente vai falar sobre o cenário, o panorama político das eleições de 2014. Está no ar o programa, você participa a partir de agora pelo nosso endereço eletrônico, está aí no seu vídeo, através dele você interage com a nossa produção, você pode fazer críticas, comentários sobre o programa de hoje, ou você pode inclusive sugerir temas para futuros programas que vamos realizar aqui na TV Assembleia. Professor Moreira, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem, boa noite. Prazer estar aqui com você. Obrigado por ter vindo, professor. Sempre bom tê-lo aqui. Professor Jadá, tudo bem? Tudo bem. O senhor que é um grande colaborador do programa, eu lhe agradeço mais uma vez a presença. Vou fazer uma pergunta como para os dois. Como fica o cenário político após a morte do Eduardo Campos? Qual é o impacto real? Uma pesquisa do Datafolha, feita logo depois da morte, mostrou a Marina com 21%, o Aécio com 20%, a presidente Dilma com 38%. E num eventual segundo turno, a Marina aparecia com 47% contra 43% da presidente Dilma. Mas foi feito muito em cima do impacto emocional da morte. Como é que vocês analisam o quadro, professor Moreira, professor Jadá, fiquem à vontade. Professor Moreira. Bom, eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que a pesquisa ela foi feita muito no calor da hora, né? Então você tem que avaliar esses aspectos, né? Há um momento em que, desse processo, né, em que as coisas eu acho que vão assentar mais. Nós estamos vivendo um momento em que há, vamos dizer assim, um apelo muito forte, né? Há ainda uma comoção generalizada por conta da tragédia, que não pode se colocar de uma outra forma, foi uma tragédia, né? A perda do Eduardo Campos, né? E eu acho que a eleição, não digo que zera, como você colocou, né? Mas o processo ele retoma de uma outra perspectiva, né? Eu acho que a Marina Silva, ela tem um legado, ela tem um estofo político, um capital político já, vamos dizer, definido no país, né? O discurso dela, de certa forma, é um discurso que
tem um apelo junto a determinados segmentos da sociedade, principalmente essa discussão sobre o meio ambiente, a questão do futuro. Então, esses elementos, né, eu acho que vão contribuir, né, para uma perspectiva que ela já tinha, inclusive, ela sempre, nas pesquisas eleitorais anteriores, ela se colocava numa situação bem melhor do que o próprio Eduardo Verdade. Campos. Ela tinha, né, sempre na faixa de 20, o Eduardo ficava em 8, 9. Perfeitamente. E tinha todo vamos dizer assim, um recall, assim, que podia ser colocado nesse cenário. Ela teve 19 milhões de votos, aproximadamente, nas eleições de 2010. Né? Quase 20 milhões de votos na eleição para a presidência da República. Então, todos esses elementos, na verdade, eu acho que vão agora se assentar. Eu acho que, às vezes, há uma certa precipitação de alguns segmentos, já colocando a coisa como... Né? Vamos ver o andamento, né, para ver... O jogo ainda vai ser jogado. Né? O jogo político, a gente sabe que ele não se dá assim, há todo um processo, há acomodação. Eu acho que a gente precisa aguardar um pouco para ver o andamento das coisas. Professor Jardel. Eu concordo com a avaliação do professor Moreira. Eu acho que a eleição vai ser mais competitiva, certamente. Mais competitiva. Já era competitiva, tendo 3 candidatos, então você tem uma fragmentação maior dos votos. A Marina tem um capital político muito grande, ela foi militante do PT durante muito tempo, senadora pelo PT, ministra, 8 anos do Lula. Então, ela tem uma aceitação muito grande na opinião pública. O perfil dela também corresponde a um perfil de uma militância popular e, portanto, apelativa para grandes segmentos da sociedade brasileira, principalmente os jovens, pessoas que foram beneficiadas pela Bolsa Família, etc. Isso acaba também mobilizando a opinião pública favorável. Mas eu acho que também concordo com o Moreira, é o momento atual, logo após a tragédia, e tem essa grande momento emotivo que acaba elevando também as expectativas. Mas também o Brasil é um país de partidos hoje. E hoje você tem que ter uma extensão partidária nacional para fazer uma campanha nacional. E isso eu acho que o PSB ainda não tem. Então, nesse sentido, na hora H vai predominar a objetividade política de você ter governadores, deputados, pessoas de peso eleitoral nos estados que vão puxar o voto. Que ainda é o PT e o PSDB na avaliação. Eu acho que sim. O PT e o PSDB são 2 partidos que se consolidaram como lideranças políticas. O Eduardo Campos também, de fato, porque ele tem o perfil parecido com o perfil do PT e o PSDB. É um perfil de uma pessoa que demonstrou capacidade administrativa muito boa em Pernambuco, ele saiu muito com uma boa aceitação, 2 governos bem-sucedidos. E também tem o passado, o avô dele, Miguel Arraes, lutou contra o regime militar, foi injustiçado, tem uma reputação muito progressista, tem um legado muito positivo, democrático e também um legado de uma pessoa que lutou por uma sociedade melhor. Então, nesse sentido, ele entra como terceira via com credibilidade. E tem um aspecto, veja, dentro dessa perspectiva que você está colocando, que eu acho que é interessante a gente trabalhar também. Que ele, na verdade, não tinha ainda no Brasil, assim, não tinha chegado a todos os lugares, a todos os espaços políticos. É tanto que eu acho que a morte dele, a tragédia que... Tornou ele mais conhecido do que ele era. Tornou ele mais conhecido do que o que ele era. Verdade. Certo? Então, esse aspecto também, ele vai ter um peso significativo nesse processo. Né? É um elemento novo nesse quadro que vai... Mas eu acho que a questão partidária, né, ela é uma questão fundamental. Né? Eu acho que nesse sentido, você não pode desprezar de jeito nenhum, como você está colocando, né, o capital político que já tem o PT junto, né, a essa estrutura política brasileira. Agora, professores, os senhores falaram aí desse legado que o Eduardo de fato tem, e as pesquisas mostraram o nível de conhecimento da candidatura dele era muito baixa, ele tinha um potencial de crescimento muito alto, o próprio Aécio também tem um nível de desconhecimento ainda alto, enquanto a presidente Dilma tinha um alto índice de conhecimento por razões óbvias, né? É presidente, tem toda a exposição, quase que diária na mídia, etc, etc. A Marina tem o capital político, os senhores já falaram aí, teve quase 20 milhões de votos, foi ministra do Lula, né? Tem uma luta na questão ambiental do Chico Mendes, né? Tem todo também um histórico.
essa junção desse capital político da Marina com esse recall do Eduardo, que agora passa a ser conhecido, quer dizer, nessa última semana as pessoas ficaram sabendo coisa do Eduardo que nem sabiam, pela exposição da história dele, a questão da morte, a mídia fez um resgate de quem foi ele, quem foi ministro, começou como secretário do avô. Isso não agrega para a Marina, não? Talvez isso seja a coisa que esteja assustando o PT e o PSDB. Quer dizer, a Marina larga a partir de quinta-feira, que vai ser o primeiro programa dela como candidata oficial, com essa força que o próprio Eduardo não tinha. Sim, com certeza, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente tem colocado, né? Eu acho que ela, de certa forma, sai fortalecida desse processo. Agora, ela como candidata, ela vai ter que se mostrar, porque, por enquanto, a gente está trabalhando com conjecturas, né? Não dá para você... A própria pesquisa que foi realizada, eu não sei se cientificamente a gente pode levar os dados assim como sendo dados efetivos, que realmente venham contribuir para desvelar, colocar às claras esse processo. Esse é um processo que eu digo, ele é retomado, né, em novas posições, as novas consequências de como é que isso vai ver, quem vai perder, quem vai ganhar, vai ter um jogo aí de perde e ganha, né? Há setores que com certeza vão se beneficiar disso, né? Mas muito também a gente tem que se preocupar com a questão das perdas. Quem perde nesse processo, quem ganha nesse processo. Quem perde mais na avaliação? Dá para fazer a avaliação Aécio ou Dilma? Acho que tudo bem. A última pesquisa mostrou que nenhum dos dois perdeu o voto para a Marina. Na verdade, ela cresceu nos indecisos. indecisos. Dos indecisos. Então, nesse sentido, eu acho que assim, a gente também tem que examinar alguns fatores. Tipo, por que o PT e o PSDB, de fato, lideram a política brasileira? Porque eles têm uma densidade intelectual, programática, política muito grande, que o PSB não tem. Ou seja, assim, isso vai aparecer na campanha, nos debates. Você vai ter a presidenta Dilma e o Aécio Neves apresentando um programa mais coerente do que o PSB, porque apesar do apoio do PSB à Marina, mas na verdade a Marina e o Eduardo Campos têm também visões um pouco diferentes do mundo. E isso também ela pode... é rede, ela não é PSB, ela é rede de sustentabilidade. E houve uma certa resistência, não é por acaso que o Roberto Amaral vai apoiar. O próximo PSB. Exatamente. O Roberto estava defendendo a retirada, talvez, de uma candidatura do PSB ou apoiar o governo Lula, porque, na verdade... Chegou-se a cogitar, né? Pois é, porque o Eduardo Campos também foi, assim, ministro do Lula e houve uma afinidade muito grande. Eu acho que a militância do PSB, ela se identifica frequentemente mais com o Lula do que com a Marina ainda. A gente não sabe como vai se desenrolar isso. Mas, na hora H, ela tem que mostrar um programa do governo coerente, para, de fato, se colocar como candidata viável. Ela não pode, por exemplo, a campanha não pode ser só em cima do emocional da morte do Eduardo. Por enquanto é o que está acontecendo. Né? Chega a hora que o eleitor vai querer algo mais. Quer saber alguma coisa a mais, né? Sim. E tem uma coisa que você... Por exemplo, a escolha do... Por que escolheram o Beto Albuquerque? Né? O Beto Albuquerque é um cara que tem uma identificação com o agronegócio, que é o grande calcanhar de Aquiles dela, que, na verdade, ela não tem uma boa esses setores, né? Agora, ela surgia nesse cenário como uma candidata, né, que atenderia, de certa forma, os interesses de uma parcela, né, de determinados segmentos que não estão satisfeitos nem com o Aécio, né? Não via o Aécio de forma a se viabilizar. E não aceitam a Dilma, né? São contrários a Dilma e ao PT, esses segmentos não estavam satisfeitos com uma candidatura, o Eduardo não surgiu, não era esse candidato que se apresentava no cenário com essa viabilidade. Por isso ele foi buscar a Marina. Ele vai buscar a Marina para tentar buscar essa viabilidade. Mas fere esse segmento, principalmente, havia uma desconfiança do agronegócio, de uma maneira geral, muito grande com relação a ela. Como quebrar isso? Se puxa o Beto Albuquerque para esse cenário, né? E ele vai colocar, então, agora uma nova, né, vertente no sentido de trazer esse segmento para a campanha. É verdade, isso ficou muito claro, inclusive no anúncio
ficou muito claro nas matérias, o Beto Albuquerque, que era candidato ao Senado pelo Rio Grande, é uma espécie de salvo-conduto, não é? E a Marina vai ter que incorporar. Aí é que eu pergunto, até que ponto, na medida em que ela vai ter que fazer concessões agora, porque ela é a candidata, ela não é mais a vice, isso pode, de certa forma, quebrar um pouco o eleitorado que havia de uma certa forma e agora vai ver que ela está fazendo também concessões, porque é o jogo da política. Eu vou dar só um exemplo aqui, claro. Em São Paulo, a Marina não concordava com o apoio do PSB ao Serra, que é o candidato ao Senado que está liderando as pesquisas. E ela mostrava simpatia com o candidato do PT, que é o Eduardo Suplicy. Já hoje, ela já deu declarações dizendo que a coligação apoia o Serra. Então ela já mudou. Até que ponto isso também pode fazer ela perder votos, professor? Eu acho que ela pode perder. Agora também tem que lembrar que quando ela foi ministra, ela tentou reconciliar o agronegócio com a questão ecológica, criando as zonas de exploração, etc. Então, na verdade, ela não é completamente antagônica. Ela não é radical. Não, na verdade não. Eu acho que ela falou que vai apoiar o programa do governo, vai apoiar o programa do Eduardo Campos, e isso faz parte também do programa do Eduardo Campos. E nesse sentido, agora, ela de fato tem que vestir a camisa. Agora, por que é que alguns jornalistas estão dizendo que agora surgiu a terceira via? Por que o Eduardo não conseguia ser a terceira via? Ou por que dizem que ele não estava conseguindo ser e a Marina agora vai ser a terceira via? Eu vou pedir um intervalo, vocês comentam já, porque o que você está dizendo agora é o seguinte, agora chegou a terceira via. Eles estão até fazendo alusão ao slogan que foi tirado de uma frase do Eduardo naquela entrevista do Jornal Nacional, quando ele disse, não vamos desistir do Brasil. Isso foi catapultado como um slogan, inclusive nos funerais, na camiseta que os filhos usaram, e parece que vai ser o slogan que o PSB vai incorporar agora na campanha, por razões óbvias, né? Porque foi um slogan que pega, inclusive, um certo emocional do eleitorado brasileiro. E eu vou deixar outra pergunta aqui no ar. A eleição, costuma-se dizer que no Brasil, ela tem um componente emotivo muito forte. Até que ponto esse componente, na opinião dos senhores, vai ser decisivo no caso dessas eleições, quando nós estamos aí fechando 12 anos de governo do PT, numa disputa com o PSDB que já governou 8 anos, é uma espécie de fechamento de ciclo, de projeções de um Brasil numa outra perspectiva, né, de massas que conquistaram avanços sociais, mas que também tem outras demandas hoje. Até que ponto eu queria que vocês analisassem que são esses pontos que os candidatos vão ter que se preocupar a partir de agora, nos debates, nas ideias, porque os eleitores estão de olho em saber o que é que eles vão fazer, quer dizer, o que é que o Brasil pode ser daqui para frente, sem tirar o que eu já conquistei, porque o eleitor ele tem hoje também essa percepção. Estou aqui com os professores Jadá Abu El Haj, da UFC, cientista político, e o professor Francisco Moreira Ribeiro, que também é cientista político, cientista social, professor da Universidade de Fortaleza, Unifor. O nosso tema de hoje é o cenário político, as eleições brasileiras, né, após a fatalidade que foi o acidente que vitimou o candidato Eduardo Campos do PSB. Vou fazer um rápido intervalo, questão de ordem, volta já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. É preciso respeitar quem leva a informação até você. Uma campanha pelo livre exercício do profissional de imprensa. A Central de Atendimento ao Cidadão do Poder Legislativo é acionada pelo telefone 0800 280 28 87. A população pode obter gratuitamente, das 8 às 18 horas, informações sobre todas as atividades do Poder Legislativo. TV Assembleia, a TV do nosso povo.
Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Estou recebendo hoje 2 professores, 2 cientistas políticos que sempre contribuem, são colaboradores aqui do programa Questão de Ordem. Eu aproveito, inclusive, para mais uma vez agradecer a presença dos 2 aqui no programa. Sempre estão aqui colaborando com os nossos debates, inclusive participando até das transmissões que a TV Assembleia realiza por ocasião das eleições. O professor Moreira, o professor Jadá, sempre colabora aqui quando a gente faz aquela maratona das eleições, na marcha das apurações, comentando os resultados, que é uma cobertura já tradicional da TV Assembleia. Eu recebo aqui o professor Jadá, da UFC, e o professor Francisco Moreira, da Unifor. Professores, uma pesquisa que foi divulgada também pelo Datafolha mostrou que o eleitorado da Marina concentra muito nas grandes cidades. É jovem, classe média alta, escolarizado, nível superior e nas grandes cidades, né? Ela não tem muita penetração no campo. Nesse segmento, ela tem uma certa liderança. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: o eleitorado de grande cidade, de capitais, sempre foi o eleitorado do PT. Os senhores constatam hoje que isso mudou? O PT hoje é um partido mais do campo do que das cidades, professor? Isso é verdade? Não, eu acho que não. Continua partido urbano, de uma massa assalariada urbana típica. Acho que a Marina representa um perfil também do petista, ou seja, ela tem esse apelo para principalmente os jovens. Por isso ela penetra. Então ela tem esse legado petista. Ela foi petista, claro. Toda a formação dela, Chico Mendes. Então, assim, era uma pessoa que nasceu no PT, cresceu no PT, formou sua vida política no PT, criou sua reputação no PT e depois migrou para outro partido. Então, professor, tem objetivos mais, vamos dizer, mais restritos, né? A visão que ela começa a trabalhar, inclusive ainda como ministra, todo esse, né, ela constrói toda uma outra perspectiva voltada para essa questão do meio ambiente, que na verdade eu digo outra perspectiva, mas que já vinha de uma tradição, quer dizer, desde do Chico Mendes e tal, ela traz essa questão como uma questão central na vida política dela. O apelo também, que o Jadá já coloca muito bem, quer dizer, além dessa tradição que ela tem junto ao PT e desse eleitorado, né, eu acho também que há uma mudança de perspectiva na nossa classe média, né, assim, jovem, eles têm eles querem esse apelo para a mudança, né, mas tem se você falar, tem uma história de mudança. O que é essa mudança que não é muito claro, eles não têm muito um objetivo assim muito claro que é, mas é como se você vê isso na sala de aula, nas conversas, nas discussões, que é esse apelo, sem saber muito para onde ir. Então, alguém que chega e se coloca com essa perspectiva, de certa forma, serve como um atrativo, né, para esse eleitor. Mas eu acredito que ainda tem, né, vamos dizer assim, não está consolidado. Essa coisa precisa se consolidar, é preciso que eles entendam essa mensagem, que comprem essa mensagem, que essa é minha candidata, porque eu acredito nisso. Acho que tem um aspecto aí que a gente tem que levar em conta, que é esse apelo, né? Esse apelo tem um respaldo na população, né? Você vê que ela começa a conceder, né, no discurso, já, pelo menos nas reportagens que estão sendo colocadas, ela se compromete com alguns aspectos que antes ela não... Ela tem que fazer concessões. Né? Ela faz já concessões nesse sentido. Até que ponto as pessoas vão entender isso como sendo algo positivo ou negativo, né? Mas a Marina vai nesse início agora, todos os horários serão para elas, é assim que os senhores analisam. A Dilma e o Aécio tendem a mudar um pouco o formato do discurso que iriam fazer se o Eduardo fosse o candidato, professor Jadá? Tudo bem, eu não sei exatamente como vai ser a reação da campanha, dos marqueteiros, etc. A minha impressão é que, a presidenta Dilma está sendo apresentada com um olhar mais simpático, é menos técnico, é mais próximo. Já se notou isso na campanha. Acho que sim. Então, acho que essa foi a reação. Ela não é mais a gerentona, né? Exatamente. Mudou-se esse perfil. Porque é um momento também emotivo, como você falou, o povo no Brasil é muito, assim, foi de fato uma cena muito forte. Assim, um jovem de 49 anos, no auge da sua vida política, os filhos receberam o pai de uma forma muito
de pai de fato, família, tocou 6 toda a filhos, sociedade. Né? Lula foi para lá, ele chorou com a família, ela também foi de forma muito assim, grandiosa, eu achei, ela foi muito correta, né? Porque também ele poderia ter enviado um ministro importante, mas ela fez questão de participar nesse banco, levou vaia, mas ela aguentou, ficou lá. Eu achei que foi uma cena importante. Aliás, a ligação do Lula com o Eduardo, a Dilma não fica calada, mas o Lula é uma ligação que sempre existiu, muito fraternal, não é? Até porque no governo do Eduardo, o Lula foi um grande parceiro do governo de Pernambuco. Isso aí é inegável, né? Inclusive, carreou vários recursos. Claro. Né? Ele fez o que fez porque o governo federal teve sempre... Verdade, né, deu muito apoio a ele nesse sentido, né? Que é um aspecto que eu acho que é importante. Às vezes, as pessoas eles não têm muito essa dimensão da existência da questão do Estado enquanto federação. O Estado, né, fazem muita confusão, não tem muito essa percepção que os recursos, por exemplo, eles podem vir de vários... Né, quando os estados, os governos estão aliados ao governo federal, isso fica muito claro, né? Porque os governadores dizem que quando não são, aí escondem. Existe muito isso no Brasil, né? E de certa forma, nesse último, quando ele decide, né? Quando ele rompeu. E começa a encaminhar, então essas coisas não vão sendo... Não ficam muito claras. Obscuras, né? Não tem o tratamento que é dado, né, ao governo federal. Agora, professor Jadá e professor Moreira, a eleição se preconizava, de novo, uma polarização PT-PSDB, pelas razões que o professor já externou aqui. São os dois partidos que se organizam, tem os melhores quadros, as melhores formulações teóricas, políticas, etc., da realidade brasileira, já governaram o país. A entrada da Marina quebra essa polaridade? Porque estão dizendo aí que finalmente chegou a terceira via. Quebra essa polaridade? Quer dizer, não é mais uma eleição PT-PSDB, agora tem também o PSB, os senhores entendem assim? É uma eleição tripartite? Como é que vocês analisam isso? E sem contar com o candidato do PSC, que é um pastor que tem demonstrado um certo eco, pelo menos nos segmentos mais religiosos, evangélicos, etc. Como é que você analisa, professor Jadá? Quebrou a polaridade PT-PSDB agora? Eu acho que Moreira acertou, no sentido que a sociedade brasileira está esperando uma terceira via. Você tem dois partidos que governaram o Brasil já, assim, desde praticamente a redemocratização, né? Ou seja, desde 94 que você tem os dois partidos governando. Isso acaba também criando uma exaustão do poder. Você tem experiências um pouco pragmáticas demais. O PSDB praticou essas alianças com a PFL e mudou seu programa, o PT também mudou. Hoje, se você olhar assim, as alianças, você tem o PP, que era o antigo regime do Partido PDS, Regime Militar, PDS. E o PCdoB, que foi da luta armada, ou seja, no mesmo governo, isso cria uma certa incoerência. Essas incoerências, professor, o eleitor fica assim, porque hoje as alianças estão esdrúxulas, né? Pois é, inclusive, né, para onde se olhar. Né? Isso não educa, né, politicamente? Para onde olhar? Né? Para onde se olhar. Isso não educa politicamente? Não, eu acho que não. Né? Esse é um dos problemas assim que eu acho com relação à questão partidária brasileira. Né? Nós temos partidos que, de certa forma, se sedimentaram porque estão em quase todo o país, estão, né, houve, vamos dizer, hoje tem uma capilaridade desses partidos, mas, por outro lado, os partidos eles não agem como agentes políticos que levem algum tipo de educação ao público. Né? A gente tem um problema muito sério com relação a isso. Né? O PT, quando ele era um partido que dependia da militância, da rua, né? Havia sempre a expectativa de, chegado ao poder, ele mantivesse essa estrutura. Né? Quer dizer, o militante petista era aquele que ia lá na sede do partido, pegava propaganda, comprava isso, comprava aquilo, e ele mesmo ia para a rua com a bandeira. Né? Essa militância com o governo acabou. Tá certo? E aquilo era que educava, aquilo é que fazia a diferença. Né? Quer dizer, até para restaurar isso, eu sei que tem conversas hoje dentro do próprio partido, uma tentativa de recuperar isso, é muito difícil, porque de certa forma perdeu esses liames que
os ligavam a essa militância. Né? Então é preciso... Né, o professor Jardel uma vez disse aqui, né, professor, que perdeu essa liga com a sociedade, quer dizer, os partidos estão discutindo a política entre eles e deixaram a sociedade à margem, né, do processo. Como se fosse uma coisa autônoma. Exatamente. Se isolou da sociedade, tomou as decisões internamente. Agora, eu sou um pouco mais, eu acho que otimista. Eu acho que houve, de fato, esse excessivo pragmatismo. Mas olhando os resultados, eu acho que o resultado foi positivo. Você olhar o Brasil antes e depois do PT, de fato o Brasil deu um salto qualitativo muito grande. Essa é a minha opinião, tudo bem. Acho que também o PSDB fez sua parte, no sentido de controlar a inflação pela primeira vez da história do Brasil. Moderna, contemporânea, a inflação não é mais um fator tão... que degrada o salário, os investimentos. Preponderante, né, do ponto de vista econômico. Desde que começou a industrialização, que você tem inflação muito elevada, que penalizava o trabalhador, corroía o salário. O domínio da inflação se deu com o plano real. Né? Você tem inflação, mas o governo Tucano, que foi o plano real. Eu acho que sim. Agora, a mudança da expectativa foi, de fato, a obra do PT. Então, nesse sentido, a continuidade política do PT, o seu jogo pragmático eleitoral, eu acho que também foi colocado para o bem proveito de mudanças sociais importantes. Não estou defendendo o PT, mas eu acho que olhando o PT, o governo Lula, Dilma, daqui a 20 anos, a gente vai ver que... O Eduardo criticava muito o número de ministérios, que precisa fazer uma política, reduzir um pouco as alianças. Dá para fazer? O candidato tem que fazer isso. Crítica, né? Senão não... Se ele é de oposição, vai se apoiar em quê? Né? Agora, tem um detalhe que eu acho que eu já chama a atenção, que... a gente tem que, inclusive, aprofundar, de certa forma, estudos com relação a isso para ver, né? Quer dizer, é um governo positivo, mas é nesse sentido. O que eu falo é que ele se descola da sociedade, né? E passa assim como se tivesse uma autonomia em relação a essa sociedade que, na verdade, lhe deu sustentação, certo? E que quando o Lula chega ao governo, ele vai com essa base de apoio. O Eduardo... né, ele tenta justamente se descolar dessa imagem. Por quê? Porque era fundamental que ele se colocasse como uma via... uma terceira via. Né, que fosse atrair determinados segmentos. Senão não tinha respaldo, né, onde era que ele ia buscar essa base de apoio. Eu acho que uma das dificuldades dele era justamente o fato dele ter se consolidado como político justamente na aba dos partidos... ligado do PSB ligado ao PT, quando o PSB era a base de apoio do PT. E o PSB está em aliança com o PT desde a eleição de 89, a primeira, quando o vice do Lula era o Bisol, que era do PSB do Rio Grande do Sul. Sim, perfeitamente. Essa ligação vem desde a primeira eleição que o Lula perdeu para o Collor, em 1989. Agora, tu colocou uma questão, é o seguinte, a questão do controle da inflação, né, eu acho que até que para corrigir uma coisa que sempre... do Itamar Franco. É do Itamar Franco. O plano... O Fernando Henrique Cardoso entra, na verdade, pela mas ele era o ministro da Fazenda. Sim. Ele era o ministro da governo do Itamar. E depois ele consolida o plano real no governo dele. Com o ministro Ciro Gomes, que depois... Aliás, o Ciro não era do Fernando Henrique, foi no finalzinho do Itamar Franco, naquela crise que derrubou o recupero, a chamada crise das parabólicas, aquela conversa. Agora, professor Jardel e professor Moreira, o jogo vai começar, não é? A primeira pesquisa mostra que a Marina cresceu em cima dos indecisos, nem tirou o voto da Dilma, nem tirou o voto do Aécio. A partir de agora, vai ser uma briga de cachorro grande. A Marina vai ter que crescer ou tirando o voto do Aécio ou da Dilma. O Aécio quer crescer ou tirando o voto, enfim, eles vão se engalfinhar. Como é que fica? O PT agora vai ter que também mirar a Marina, porque a Marina pode crescer em cima do eleitorado do PT. O PSDB também não pode descuidar, porque se descuidar muito, a Marina passa e ela pode ir para o segundo turno, e não o PSDB. O risco. E agora? Agora vai ser como é que chama? Do pescoço para baixo a canela, igual o jogo de futebol? Eu vou ir rapidamente, eu vou colocar uma questão aqui. Eu vi o Aécio falando o seguinte, que não ia atacar, né, a Marina Silva. Eu acho muito difícil, quer dizer, numa competição, né, onde cada um corre
num espaço próprio, né? E precisa tirar voto do outro. Como é que ele vai fazer esse milagre? Ele pode ser engolido nesse processo. A minha leitura, certo? Se ele for tomar esse tipo de atitudes, né? Não, vou bater só na Dilma, na perspectiva, eu acho que ele corre um risco muito sério de ser tragado pelas duas mulheres. Todos vão bater em todos, é assim, professor Radar? Claro que a Dilma vai ser o alvo principal porque ela é a presidente, né? O governo, né? Os outros dois querem o governo, então a lógica é que se mire na crítica ao governo, lógico. Mas também não pode esquecer eles dois, né? Com certeza você vai ter um debate. Agora, eu acho que a pessoa que vai jogar, o partido que vai jogar limpo, que vai focar em programas sérios, vai ganhar a eleição. Eu acho que a sociedade brasileira não está querendo escutar ataques pessoais, de assim, questionar... Quem bater, perde. Exato. Eu acho que sim. Eu acho que ninguém está querendo mais isso, ninguém está querendo queimar imagem de pessoas, partir para questionamento de... pessoais. Exatamente. Eu acho que todo mundo está querendo escutar projetos, ideias novas, e a pessoa, e o partido que vai lançar isso, certamente vai ter um bom desempenho. Os marqueteiros... Tem sido uma tendência, né, das últimas eleições. Os marqueteiros dizem, professor Moreira, que no Brasil ganha-se eleição com emoção. O Collor ganha a eleição com aquela história do Marajá, aquela emoção, etc, que derrotou, embora usou uma sujeira no final, aquela história da primeira mulher do Lula, aquilo até que funcionou. O Lula ganhou com aquela história da esperança vencer o medo, havia toda uma construção, não é, de um momento de o PT finalmente colocar em prática o seu programa, que era um anseio da sociedade, etc. E agora, que é um fim de um ciclo do PT, já teve um ciclo do PSDB, abre-se um outro flanco. Olha, eu tô numa situação de aguardo, de ver como é que as coisas vão se encaminhar. Porque o que eu vi até agora parece ficção. Né? Os primeiros programas. É como se é uma coisa totalmente alheia aos processos. Então eu estou aguardando, inclusive, que o governo, a Dilma enquanto governo, se coloque claramente, né, o que foi feito, o que precisa ser feito, o que foi mal feito, que precisa corrigir. Eu acho que ela tem que enveredar nesse sentido. Então, tem que ser muito clara, né? Olha, foi feito isso e isso, apresentar o que foi feito, né, o que não foi feito, o que foi promessa não foi feito. Né? A oposição vai bater. Né? Nos erros do governo, nos erros do governo, isso é normal, é esperado, né? Mas também tem que apresentar um programa. O que eu vou fazer? Certo? Você citou, por exemplo, o pastor. Pastor Everaldo. O pastor acho que vem do outro mundo. A minha ideia dele é que é um ET, que ele baixou aqui no coisa e está falando de uma coisa que não existe. Né? Ele não diz nada, tudo que ele diz, eu vou fazer isso, fazer isso. Embora ele tenha aquela proposta mais religiosa, do aborto, etc. Até que ponto isso é programa de governo? Não devia nem estar lá. Ele busca o segmento dele. Mas mesmo assim, o que né, quer dizer, você está concorrendo a uma presidência, o que você está... Então, uma coisa, os programas até agora, eles foram, para mim... Né, vazios. Não tem o que se apresentar. A gente precisa aguardar um pouco a própria... Ainda não esquentou. Porque esse evento... Esfriou tudo. Né, ele é como se tivesse... É por isso que eu perguntei se zerou, né? Vamos né, ver aqui, repensar. E cada um também vai esperar agora aonde é que pode bater. A poeira baixando, né? Professor, estou no final do programa. E no Ceará, essa repercussão vem para cá? Como é que a avaliação rápida, professor Moreira, da campanha no Ceará? Olha, do Ceará eu acho que vai ter uma repercussão, porque é uma coisa, assim, vamos utilizar isso, né? Está muito claro que agora isso vai ser, eu me lembrei muito desse evento e a forma como ele tomou conta da mídia e tal, eu me lembrei muito historicamente do João Pessoa. O assassinato de João Pessoa. O assassinato de João Pessoa que muda, né? Como é que um crime que não tinha nem nada a ver com política muda o cenário, né? E vai a Revolução de 30, o próprio Tancredo, quer dizer, aquilo que se usou o Tancredo depois é quase que um processo de santificação do Tancredo, que era um político que era muito experiente
né, da perspectiva dele, tinha uma ação política interessante, mas era um político, vem a nós, comum. Não tinha, né, hábil politicamente, como boa parte dos políticos mineiros e se criou em torno dele uma mitificação, né? Eu acho que vão tentar fazer isso com o Eduardo. O Eduardo Campos, né? É assim, professor Jadá? Eu acho que certamente... Isso é coisa do Brasil mesmo, essa coisa? O Agora, Getúlio, mas Getúlio tem um legado, eu acho que até Tancredo, porque participou com o Getúlio, depois com o JK, e foi primeiro-ministro, e, portanto, ele também tem... Ele foi a ponte, né, da transição democrática, dele. Que articulou aquela aliança PFL-PMDB. Eu acho que Eduardo Campos certamente é um nome muito assim, importante. Agora também deu para perceber que foi mais o efeito em Pernambuco do que no Brasil como um todo. Ou seja, ele ainda não tinha chegado à liderança nacional. E certamente talvez em Pernambuco o impacto, porque o candidato lá está perdendo a eleição, né? O candidato do PSB está atrás. Pode ser que este episódio tem um efeito da virada lá em Pernambuco, se a terra dele. O que está ganhando também era muito ligado a ele. O Armando Monteiro. É verdade. Aqui no Ceará não vai ter, então, esse impacto todo na avaliação dos senhores, nessa eleição? Do Eduardo Campos? Não, porque aí o Eduardo Campos, a Marina é candidata do PSB, a Dilma é candidata apoiada por 2 candidatos aqui, não é? O Aécio não tem apoio de candidato, tem apoio de um candidato ao Senado, etc. Isso não vai impactar, então, aqui. Eu acho que a novidade é que a Dilma não vai apoiar nenhum dos 2 candidatos aqui no Ceará, ou seja, isso acaba reduzindo o impacto do governo federal nas eleições aqui e acaba, de fato, fortalecendo mais a Eunício. Assim, a minha impressão, o fato que ela vai ficar, de fato, fora dessa campanha, Lula também, indiretamente, aparentemente, tinha simpatia pelo Eunício, não é pela pessoa, mas por causa de algumas declarações do governo contra Lula, que foi, assim, ganharam as eleições contra Lula, etc. Então eu acho que essa é a novidade, né? De fato. Está cedo ainda para fazer. Isso, né? Não sei nem também assim se o Lula ficaria de fora totalmente desse processo, não, viu? Há uma expectativa aí, né? Vamos ver como é que a coisa... Como é que as coisas vão caminhar, tá entendendo? Há uma perspectiva dele, tá, né? Tudo muito ainda... Provavelmente não, mas está tudo muito ainda em... Banho-maria. Banho-maria, eu acho que a gente tem que aguardar. Aguardar muito. Aliás, nós estamos aqui no dia de hoje exatamente no meio da campanha. Estamos exatamente a 90 dias da eleição, ou seja, na metade, porque a eleição é muito curta, é um tiro curto, curtíssimo. Né? Não dá para muito espasmos, não. Quer dizer, as estratégias têm que ser pensadas e repensadas rapidamente. Pois é, às vezes as pessoas criticam muito, né, os processos eleitorais brasileiros, que eles são muito curto. Acho que nós, na verdade, a gente tem um processo extremamente enxuto, curto, né? Se você vê as eleições nos outros países, né, os processos começam muito antes, há umas disputas, né, há informação, muita informação para as pessoas decidirem. Aqui há essa coisa, né? Mas se bem que aqui começa bem antes também. Não o período eleitoral propriamente dito, né? Mas os movimentos políticos começam bem antes, de formulação das candidaturas. Mas é muito pouco para a população, né? Eu acho que, inclusive, a população brasileira, eu acho que nesse processo, ela decide muito em cima. Né? A campanha, ela se torna decisiva nos últimos 15 dias. As últimas campanhas a gente tem acompanhado, tem sido dessa forma, né? É verdade. Os últimos 15 dias são decisivos. Né? Muitas vezes você tem um quadro e esse quadro se modifica nesses últimos 15 dias. Então, vamos ter emoções nessa campanha. Professor Moreira, muito obrigado. Professor Jadá, mais uma vez, muito bom tê-los aqui no programa Questão de Ordem. Hoje a gente avaliou aí o quadro, não é? E a gente vai trazer os professores, né, mais próximo das eleições, quando o quadro estiver mais delineado, para a gente avaliar este impacto aí deste episódio do Eduardo Campos, que agora ainda é uma coisa carente de muitos dados, conforme analisar aqui os nossos convidados, os 2 professores cientistas políticos da Universidade Federal e da Unifor. Obrigado, professores. Muito bom tê-los aqui no programa. Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.